Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai destrinchar um caso clínico aqui com uma das queixas mais prevalentes a nível de pronto-socorro. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo o que é relevante acerca de dor lombar a nível de pronto-socorro. Bom, começando o caso aqui, paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, uma paciente jovem, apresentando dor lombar à esquerda há mais de 48 horas. Então está com dor lombar há 48 horas do lado esquerdo, 2 dias. Beleza. Há 7 dias o paciente vem apresentando dor lombar à esquerda, do tipo cólica em região inguinal e grande lábio vaginal, ou seja, é uma dor que não apenas envolve a região lombar, mas a região inguinal também e a região o lábio vaginal. Ele não fala aqui, né, se é ipsilateral, mas eu estou entendendo que sim, que é do mesmo lado dessa dor lombar, ou seja, é a esquerda. Vamos lá. Quando a gente pensa em dor lombar, escuta dor lombar, quando você estiver atendendo um paciente com queixa de lombalgia a nível de pronto-socorro, a história da doença atual ela é fundamental. Ah, Igor, mas a história sempre é importante. Quando a gente está falando de dor lombar, entender em que localização da região lombar está essa dor, está de um lado, de outro, está no centro, o tipo de dor, o tempo de evolução, tudo isso me dá informações, né, essenciais, decisivas, para que eu possa já, através da história, fazer uma diferenciação muito grande acerca das hipóteses diagnósticas, né? Então, quando um paciente está com dor lombar, você pode pensar comumente, né, que o paciente está fazendo ali uma infecção do trato urinário já alta, né, uma pielonefrite, é uma possibilidade comum e prevalente. A gente pode pensar que esse paciente está fazendo, né, uma cólica nefrética ali, por, né, ureterolitíase, o paciente migrou um cálculo do rim para o ureter, esse paciente está apresentando dor lombar. Esse paciente pode ter uma dor lombar de origem mecânica, né, um paciente que por conta de movimento, uma dor na musculatura, né, paraespinhal, ali de um lado e de outro, ou nos dois. Esse paciente pode estar fazendo uma herniação de disco, uma herniação discal, né? O paciente pode, né, além dessa lombalgia, estar com uma lombociatalgia, né? Então, cada uma dessas 4 hipóteses diagnósticas aqui muito prevalentes, é claro que tem muitas outras, né? O paciente pode ter uma neoplasia ali da região, né, lombosacral, o paciente pode ter, né, pode estar fazendo uma dissecção de aorta e estar com uma região ali lombar, dorsal, enfim, tem uma série de possibilidades ali para a gente aventar em relação a esse paciente, mas estamos falando aqui de umas muito prevalentes. Então você nota que quando a história está bem feita, uma história bem construída, a gente consegue fazer essa diferenciação sem grandes dificuldades, sem grandes desafios. Por isso eu te digo, se você estiver atendendo o seu paciente ali com dor lombar a nível de pronto-socorro, não atenda ali sem coletar uma boa história, achando que você está ganhando tempo, já pedindo exame que não muda a conduta. Com uma boa história você consegue fazer essa diferenciação. Então vamos lá. Dor lombar esquerda, do tipo cólica, envolvendo região inguinal e grande lábio. E náuseas sem vômitos. Melhora da dor com o uso de antiespasmódico associado a analgésico, né? O famoso Buscopan composto. Há 2 dias iniciou o quadro de febre, 38 graus, mudando o padrão da dor, que se tornou contínua em posição antálgica lateralizada, comprimindo o flanco esquerdo. Relatou que sua urina está com aspecto turvo e avermelhado e com cheiro fétido. Apresenta calafrios, sudorese importante e hiporexia desde o agravo dos sintomas. Então, assim, nesse caso especificamente, né, ele está dando muita informação aqui que, poxa, nos leva, né, a pensar numa hipótese diagnóstica, né, de uma infecção do trato urinário. A gente tem muitos elementos aqui que nos fazem pensar nisso. Um paciente com uma pielonefrite é uma dor em região lombar, associada a náusea e vômitos, né? Eu tenho sintomas sistêmicos ali, náusea e vômitos, um paciente que às vezes está taquicárdico, um paciente que tende a estar sudoreico, que está mais prostrado, mais fraco por conta da infecção, um paciente com uma queixa de febre, igual essa paciente aqui, né? Essa paciente tem náusea. Já fala da urina, né? Uma urina de aspecto turvo, avermelhado, com odor fétido. Então isso tudo aqui, né, nos empurra, nos leva a imaginar que essa hipótese de infecção de pielonefrite ela é muito mais provável. Lembrando que aqui eu tenho um caso pronto, né? Quando você estiver atendendo esse paciente, você que tem que questionar isso aqui. Então é muito importante, tendo as principais hipóteses diagnósticas no seu panorama, ali no seu espectro de possibilidades,
você questionar o paciente e tentar construir uma história de modo a se aproximar ou descartar, se afastar dessas 3, 4, 5 hipóteses diagnósticas mais prevalentes quando a gente está pensando em dor lombar. Então, investigar em relação à urina, por conta disso. Investigar em relação à intensidade da dor, a característica de início da dor, o quão rápido foi súbito ou foi insidioso, né? Que é uma característica muito comum, por exemplo, de um paciente com uma cólica nefrética, é uma dor em região lombar, em flanco, de início súbito, de uma intensidade muito forte, que pode estar associada a náuseas, inclusive vômitos, de tão forte que é a intensidade dessa dor. Então você nota que a apresentação desse paciente já é diferente, não é uma dor de início insidioso, que está associada à febre, que demora 7 dias de evolução. Um paciente com uma cólica nefrética, ele vai para o pronto-socorro no mesmo dia, na mesma hora, via de regra, né? Via de regra. Então é a apresentação clássica da doença. Se é um paciente com uma dor, né, paraespinhal, uma dor muscular ali, você tem uma história de um mau jeito, de um paciente que iniciou uma academia recentemente, de um paciente que está trabalhando com uma obra em casa, de um paciente que está com uma recém-nascida em casa, está começando a pegar o neném, começa a sentir a dor nessa região, né? Tem uma dor, inclusive, ali o paciente consegue identificar que essa dor é uma dor, vamos dizer, mais externa ali, mais próxima da coluna vertebral. Quando você está pensando numa herniação de disco, foi uma outra hipótese que a gente aventou aqui, é uma dor de início súbito também de forte intensidade, né? Intensidade muito mais forte, que vai se assemelhar mais nesse sentido a uma cólica nefrética. Tá? Então, assim, a gente investigar a história, a queixa principal do paciente, tendo em vista, levando em consideração quais são as minhas hipóteses diagnósticas mais prevalentes. Assim eu consigo informação suficiente, normalmente, para fechar uma hipótese diagnóstica dessas ali com muito mais informação, com muito mais clareza, certo? Interrogatório sintomatológico nega alterações gastrointestinais e nas articulações, sem dores lombares crônicas e sem alterações neurológicas em extremidades. Então você vê que no interrogatório sintomatológico, né, aqui nesse caso, ele está fazendo exatamente aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco, que é você questionar o paciente tentando eliminar as outras hipóteses diagnósticas. Então, quando ele pensa em alterações gastrointestinais ali, ele está afastando algum acometimento do sistema gastrointestinal que pode provocar uma dor em região lombar, pode provocar uma dor em região de flanco. Né? Nas articulações, pensando em doenças e acometimentos, afecções reumatológicas também, sem dores lombares crônicas, ou seja, não há um histórico de lombalgia mecânica nesse paciente. Sem alterações neurológicas e em extremidades, ou seja, não tem um pinçamento nervoso, não tem uma compressão nervosa que me faça pensar, né, na compressão do nervo ciático, uma lombociatalgia, né, que o paciente, classicamente, ele queixa que essa dor irradia para glúteo e para a face posterior de coxa e vai descendo até o pé. Isso é clássico de lombociatalgia. Né? Então, ele já elimina essas possibilidades aqui durante o interrogatório sintomatológico. Precedentes médicos, nega patologias crônicas prévias, internamentos e cirurgias, se relata quadro de cistites de repetição sem acompanhamento médico, não apresenta alergias medicamentosas, alimentares e ambientais. Perfeito aqui. Né? Essa história está muito bem florida, né? Essa aqui é para você não errar, se fosse uma questão de prova, é para você não errar de jeito nenhum. Então, cistite de repetição. Essa informação ela vem dada? Não, você tem que perguntar para o paciente, você costuma ter muita infecção de urina? Ah, doutor, sim, todo ano eu tenho, a cada 6 meses eu tenho. Eu tenho que tomar antibiótico toda hora para tratar a infecção de urina. Um detalhe, a gente pode ter o paciente que começa com um quadro de cistite, com aquele quadro clássico de disúria, ardência para urinar, dor, né, no pé da barriga, dor em hipogastro, clássico, e depois essa cistite passa a se comportar como uma pielonefrite. Tá? A gente pode ter essa evolução. Então, você vê que nesse caso aqui não foi relatado dessa forma. E também não é obrigatório. O paciente pode se apresentar já com essa dor em flanco, essa dor em região lombar, sem que antes tenha uma queixa de disúria, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem um elemento na história patológica pregressa, essa cistite de repetição, que nos dão mais uma informação, né, para nos aproximar da possibilidade de pielonefrite. História familiar: mãe hipertensa, diabética, dislipidêmica, hipotireoideia e portadora de nefrolitíase. Pai hipertenso, portador de gota e nefrolitíase, tem um irmão rígido. Olha que elemento interessante. Ambos os pais têm história de pedra nos rins. Tá? Por que isso aqui é importante? Quando eu posso ter os dois elementos ao mesmo tempo. Eu posso ter um paciente com uma infecção urinária que também está fazendo um quadro de ureterolitise, que
que também tem uma nefrolitise associada. E se eu tenho um quadro de nefrolitise num paciente associado à infecção, inclusive minha conduta vai mudar. Isso se torna um paciente muito mais urgente do ponto de vista de intervenção endoscópica ali, para resolver, para tirar essa pedra logo, porque eu tenho uma infecção ali. Né? Lembra que a via urinária, né, é a via de onde você vai eliminar aquela piúria ali, o paciente vai urinar, etc. Se eu tenho um cálculo ali, aquela infecção, né, ela fica aqui na região, na região renal ali. Né? Então, faria muita diferença se eu tivesse um quadro de ureterolitise associada à pielonefrite do mesmo lado, naturalmente. Né? Isso aí muda a minha conduta. Mas é só a história familiar. Tá? Exame físico, frequência respiratória 28, a frequência respiratória elevada, compatível com infecção, uma possível sepse aqui de foco urinário. Frequência cardíaca 115, tá? Paciente taquicárdico, compatível com infecção, né? E a gente pensando aqui na possibilidade de sepse o tempo todo, né? Eu tenho uma infecção, eu tenho um sítio determinado, e eu sei de onde que é, vias urinárias, eu estou fazendo avaliação de sinais vitais, lembra sempre disso, né? Uma coisa que a gente costuma sempre chamar a atenção dos nossos alunos. Sinais vitais são a melhor forma de você gerenciar risco, forma mais simples, forma que está no alcance das suas mãos. Não tenho exames, eu estou no interior, eu não tenho recurso, beleza, mas você pode checar sinais vitais, você pode checar a frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura axilar desse paciente. Então aqui o paciente está com 38,8 graus Celsius, está febril, uma febre tendendo a ser uma febre alta, e pressão arterial de 98/65, é um paciente que já está tendendo a hipotensão. Eu não tenho ainda uma pressão arterial média inferior a 65, mas eu tenho um paciente ali tendendo a hipotensão. Esse é o típico paciente que, se eu der uma bobeada ali, deixar num canto ali, esquecer ele por 2, 3 horas, é um paciente que pode chocar, fazer um choque séptico, se eu não começar rapidamente a antibiótico terapia, começar a golden hour ali da sepse. É importante que a gente seja agressivo nesse sentido de tomar logo conduta quando a gente está falando de pacientes graves, claro, e quando a gente está falando de pacientes potencialmente graves. Beleza? Então é uma coisa que você tem que ficar muito atento no seu pronto-socorro. Inclusive, esse paciente é uma paciente que pode entrar pela porta e você, uma paciente entrou pela porta aqui, ficha verde, está tranquilo, ficha amarela, está tranquilo, rapidinho a gente resolve. É quando você vai ver o paciente está chocado. Geral, paciente corada, hidratada, anictérica, cianótica, com palidez cutânea. Essa palidez cutânea ela pode ser associada à própria infecção em si e a paciente pode estar pálida porque está sangrando, mas a paciente está corada, então não é por conta disso, é por conta da própria infecção. Diaforética e com taxfigmia, sem adenomegalias e edemas de extremidades, murmúrio vesicular fisiológico, respiratório, ausência de ruídos adventícios, bulhas, 2 tempos, ausência de sopros, cliques e estalidos. Abdômen, ausência de abaulamentos, retrações e cicatrizes, pontos ureterais superiores dolorosos, apalpação, ausência de visceromegalias, ruídos durais normais, sinal de Jordano presente em região lombar esquerda. Era o esperado. Quando a gente faz o sinal de Jordano, ele não é específico para pielonefrite, mas quando a gente tem o sinal de Jordano positivo, a gente vai pensar que há um acometimento da loja renal. Então a gente pensaria principalmente em pielonefrite e cólica nefrética, tá? E a gente consegue eliminar, por exemplo, a possibilidade de uma lombalgia mecânica aqui nesse caso. Então é esperado ter o sinal de Jordano positivo ipsilateral à queixa do paciente. Aí ele bota aqui, suspeitas diagnósticas, pielonefrite aguda complicada de rim esquerdo. Beleza, né? É o que a gente tinha imaginado. Aí bota aqui como conduta. Me diga aí você, vamos parar por aqui, me diga você aqui nos comentários, qual seria a sua conduta aqui nesse caso? Como você prosseguiria essa investigação? Manda aqui nos comentários o que você faria com esse paciente. Se você gostou deste conteúdo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal, que eu te vejo no próximo vídeo.